Vamos imaginar que estamos assistindo uma partida de futebol na TV. Seu time contra o meu. De repente, você percebe que toda falta que o meu time faz, o juiz não marca. E toda falta que o seu time faz, rola cartão amarelo e o narrador da partida vibra com o mal feito do juiz. No intervalo, o técnico do meu time decide conversar com o juiz. Você não entende direito, mas assim que a partida volta é pênalti. Claramente roubado, mas não importa. Na TV, o narrador xinga o VAR e a torcida nem percebe a manipulação. No final do jogo, você descobre: eu, em parceria com o juiz e o narrador, combinei o resultado do jogo. Você tá jogando só por tabela, e eu já sei o resultado. A vitória é minha e a gente vai fazer de tudo para conquistar isso. E se essa situação tá lhe parecendo alguma situação política de algum país hipotético, esquece. É só coincidência histórica, porque isso tem nome: lawfare, ou guerra judicial, quando o direito vira arma e as leis viram prisão. Opa, suave e tranquilo? Hoje, um vídeo rápido para introduzir um assunto importante: lawfare, um termo historicamente recente, cheio de significados, interpretações e disputas que se acirram dia a dia no momento tenso de país que vivemos. A guerra jurídica e o aparelhamento de instâncias de poder valem, portanto, um voo histórico para entender as mudanças de significado e o que é exatamente lawfare e o perigo que isso representa para o mundo de 2020. Assim, se o problema dos debates do mundo é a comunicação, esse vídeo é um esforço para definição histórica de um termo e ajuste da nossa conversa, demorou? Então já deixe seu like, seu sininho, sua inscrição e vamos aí. Primeiro, o básico. O termo lawfare. Talvez você já tenha ouvido falar em warfare, um estado constante de guerra. Agora troque war por law, que significa lei, e voilá. Lawfare, em poucas palavras, é uma ferramenta de guerra jurídica que se utiliza dos maus usos do direito e das leis como forma de chegar a um fim maior, como forma de provar uma tese central. Quando o direito puro nem as armas são suficientes para demonstrar um ponto, misture os dois. Guerra e justiça em um só propósito. Por isso, o lawfare é muito mais que apenas politizar a justiça. Alguns estudiosos que veremos nesse vídeo apontam que a noção de lawfare compõe as novas coordenadas para alinhar as táticas de guerra moderna e híbrida dos nossos tempos de 2020. Sejam objetivos militares, virtuais, civis, políticos, comerciais ou geopolíticos, o lawfare é poderoso porque é um poder do tipo sutil. Sim, o lawfare não é tão visível quanto as guerras convencionais, porque o seu inimigo é atacado justamente sob a desculpa de fiscalização das leis e o seu cumprimento. E como vivemos numa sociedade quase fetichista com leis, a história rapidamente vira guerra. Assim, traçando um paralelo bélico, o direito é a arma e os tribunais o campo de batalha. Agora, essa ideia de lawfare não é nova e nem sempre teve esse significado único. O primeiro uso do termo lawfare que se tem notícia nos leva para a década de 70 na Austrália, e um pequeno artigo escrito pelos australianos John Carson e Neville Yeomans, chamado Onde está a Lei? Humanidade ou Barbárie?, em que os autores denunciam como o direito foi utilizado várias vezes ao longo da história e que muitas vezes a noção de justiça e verdade foi substituída por uma narrativa de guerras nos tribunais. Algumas décadas mais tarde, em 1999, Qiao Liang e Wang Xiangshui, dois generais do exército chinês, lançam o livro Unrestricted Warfare, usando o termo lawfare para quando as instituições legais internacionais forçam os usos do direito para conquistar uma guerra militar. Para eles, como a guerra seria o modelo básico que sustenta as sociedades ocidentais, ainda em tempos de paz, é necessário para os países do topo manter-se em conflito e medo, através da utilização de meios como a dominação ideológica. Para os autores chineses, a política tornou-se uma continuação da guerra militar. Foi só em 2001, porém, que o termo se popularizou através de um artigo escrito pelo coronel das forças dos Estados Unidos, Charles Dunlap Jr. Dunlap descreveu o fenômeno como a estratégia de usar a lei como complemento dos meios militares tradicionais para alcançar um objetivo de guerra. Para o general, as táticas de lawfare estariam sendo usadas para obter vantagens morais sobre o inimigo, visto que muitas vezes a guerra tradicional teria escaladas e proporções enormes. Então, guerras de lawfare para Dunlap
podem ser positivas. Tudo dependeria de quem está empunhando, como faz e por quê. Em outras palavras, quando os Estados Unidos usam, está tudo bem. Quando os outros usam, é inimigo. Quando Dunlap pontua isso, porém, muitos autores passam a desenvolver outros tipos de análise e discordar disso. Porque, é um general norte-americano falando sobre Estados Unidos. Assim, com o tempo, o lawfare foi se ressignificando, ao passo que as guerras vão se tornando cada vez mais imateriais e até virtuais. A lei, que era complemento da arma bélica, passa a substituir a própria guerra militar. Anos mais tarde, Ord Kittredge, professor norte-americano especialista em leis criminais, lança o livro Lawfare, Law as a Weapon of War, um livro que prometia ser o maior guia sobre o assunto até então. Lawfare is the use of law as a weapon of war, the use of law as a tool to achieve strategic objectives traditionally achieved by force of arms. It's a neutral concept. Just like a rifle or a missile, lawfare can be used for good or for ill. It can be by the United States or by our enemies. Kittredge cita em seu livro o exemplo de perseguição norte-americana contra a empresa Siemens, com o intuito de pressionar o Irã. A empresa, que se recusou a seguir o embargo econômico norte-americano ao Irã, passou a ter sua ficha limpa esmiuçada nos mínimos detalhes e ser alvos de procedimentos investigatórios para gerar multas bilionárias e indenizações. É claro que uma empresa sempre tem seus podres, mas a intenção nunca foi a verdade sobre os desfeitos da Siemens. Mas, segundo Kittredge, a intenção dos Estados Unidos nesse caso era elevar a pressão externa contra o Irã. Porém, como o lawfare é um conceito contemporâneo que continua sendo definido por diversos atores, é perigoso que ele crie ideias de criminalização de inimigos ou polarizações rasas de bem contra o mal. E nesse sentido, há alguns teóricos que defendem tratar do uso de regras e procedimentos do direito como meio de atingir ou bloquear resultados políticos sob uma concepção mais ampla. Ou seja, que o lawfare não tem ideologia definida a priori. Como é uma ferramenta apropriável e de força judiciária, ele pode atingir indistintamente pessoas de todos os espectros políticos, empresas, atividades empresariais e tudo que gira em torno da economia. Para Susan Tiefenbrun, por exemplo, a definição de lawfare não pode ficar restrita ao direito, pois em muitos casos há mais elementos que compõem essa arma. Para a autora, o lawfare inclui ainda utilizar da opinião pública para materializar seus objetivos perante a sociedade. E o meio mais eficiente de manipulação da opinião pública? A mídia tradicional. Para Susan, paralelamente ao processo judicial, uma força de mídia alinhada a uma prática de lawfare sempre trabalhará para que o resultado desejado pelos autores seja disseminado na população como um ideal natural, que deslegitima o inimigo e afirma a validade das ações contra ele. Por isso meu medo de tratar o lawfare como neutro. O lawfare pode ser utilizado de diversas maneiras, mas tem força desigual quando usado por instituições de poder formalizadas. Os meios de comunicação em massa, sejam os tradicionais ou os contemporâneos, são vias de informação e formação de opiniões e ideologias. Assim, a ideia genérica de verdade passa por esses meios de comunicação. Logo, dependendo da linguagem, da forma, do tempo e de outros fatores ao redor de uma notícia, ela acabará se tornando verdade para alguns setores da sociedade. Entre os presos está Alberto Youssef, que a polícia afirma ter atuado como doleiro. Um ex-diretor da Petrobras foi preso a pedido da Polícia Federal do Paraná, acusado de envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, a mídia compõe simulacros de realidade, que podem condizer com os fatos ou não. Nesse estágio de sociedade, a construção de narrativas difusas é tão ampla que é como se vivêssemos em realidades paralelas, onde alguns poucos autores pudessem exercer influência sobre o todo. Law is power. E é a partir dessas reflexões que John e Jean Comaroff, um casal de antropólogos professores de Harvard, escreveram o livro Law and Disorder in the Post-Colony, uma visão decolonizada do direito. Para John e Jean, o lawfare tem raízes na própria dominação colonial, através de estratégias de coerção de países por vias legais desde a época da escravidão. Esse modo de guerra, ou melhor, de lawfare, que mistura embargo econômico, violência bélica e dominação política, foi muito utilizada, por exemplo, no processo de conquista, controle e massacre de povos indígenas ou povos de África pelo mundo.
Mas o que é interessante nessas reflexões é perceber o quanto a lei, nesses casos, não apenas regularizava o exercício da violência e do poder, como também continha brechas na própria estrutura da lei para sua superação e subversão. Por isso, para o casal Comaroff, há até um viés positivo nas táticas de lawfare. É o que eles chamam de lawfare insurgente. Isso, no entanto, é a exceção da exceção da exceção, e o que é cotidiano é o exercício do uso do direito como controle dos poderosos, como forma de perpetuação das relações sociais e que garantem a manutenção de determinados valores, pessoas ou classes. Um gari foi preso por engano, isso... No Rio de Janeiro, um rapaz preso durante uma semana por um assassinato que ele não cometeu acaba de ser solto. O recurso de habeas corpus para Rafael Braga, único condenado por vandalismo durante as manifestações de 2013 no Rio, foi negado. Coloca mais uma vez o negro e a negra nessa postura de quem tem ali a cor de quem rouba, a cor de quem mata, a cor de quem trafica. Esse é o sentimento que impera num estado de lawfare. A partir do momento que a lei é furada para alguém, ela pode ser furada para todos. Nada mais garante sua lisura ou efetividade, por mais tenebroso que pareça. Num estado de lawfare, a lei pode virar uma ameaça contra todos, e não uma proteção. E por isso, até a importação do próprio conceito de lawfare aqui para o Brasil precisa ser feita a partir das nossas particularidades, a partir da historicidade de como e para quem o direito foi usado socialmente em nosso país. Se a nossa legislação é feita pelos de cima para os de baixo, é necessário constante vigilância para que o mesmo direito, ferramenta basilar numa democracia, não seja usado com finalidades espúrias e de ataque à própria democracia. Antes de terminar esse vídeo, eu queria muito agradecer ao meu amigo Tássio, do canal Tássio Denker, que me ajudou muito na estruturação e na revisão desse roteiro. Dá uma passada no canal dele, vale muito a pena. Mas o que eu queria concluir, parcinhas e parcinhas, é que o lawfare aparece em muitos lugares diferentes e situações amplas, mas todas elas guardam uma semelhança entre si. O direito pressupõe o embate dialético entre direito e política, direito e comunidade, entre os que têm poder e os que precisam se submeter. Se o lawfare é o uso das próprias regras do Estado para impor algum projeto político, perseguir pessoas em detrimento de outras, perpetuar estruturas, classes e poderes, e se o direito não é um poder mágico, natural e neutro, ele também tem sua camada ideológica. E aí fica a pergunta, o que seria então o lawfare, se não o histórico do próprio sistema de justiça de elite do nosso país? Infelizmente, estou extremamente arrependido de ter feito isso. Desde o governo Sarney, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato. Pode ser comprovado. Lava Jato. Lava Jato. Lava Jato. Isso aí, desde 17 de março do ano passado, Curitiba é a capital da Lava Jato. A presidente Dilma sancionou novas leis de combate à corrupção, entre elas a da colaboração premiada, que ficou conhecida como delação premiada. Um dos presos é o presidente da Odebrecht, o outro detido é o presidente da Andrade Gutierrez. O juiz Sérgio Moro. Juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato. Deltan Dallagnol, venha pra cá. O juiz Sérgio Moro, daqui a pouco vai ter um busto dele em cada município brasileiro, uma figura fundamental da história brasileira. Depois do Ayrton Senna, o novo herói brasileiro chama-se Sérgio Moro. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Nós não vamos parar por aí. Já estão. Tem que manter isso. Senhor Sérgio, o senhor vai estar sim nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão.
Agora à noite, o site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Eu não cometi nenhum ilícito. Eu não esperava tanta controvérsia em cima da decisão. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto. A sua biografia, senhor Moro, está diminuindo de tamanho. O senhor não entrou um gigante, hoje o senhor é um anão. Que a Lava Jato operou intimamente com o FBI ao arrepio das leis brasileiras. Atenção, hein? Pela primeira vez desde o início da Lava Jato, há 5 anos, o Supremo Tribunal Federal anulou uma sentença do então juiz Sérgio Moro. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão do cargo na manhã do dia 24 de abril de 2020. 7 procuradores da Lava Jato em São Paulo pediram desligamento coletivo da Força Tarefa. O senhor não pode se esconder.